Bom dia, segundo A, tudo bom? Vamos terminar nosso caderno do aluno. Hoje nós acaba, hein? Nós encerra. Por quê? Porque quarta-feira eu não vou passar atividade mais não. Então, acabou, tá? Aí quarta-feira vai ficar só por conta de vocês colocar em ordem as atividades e me entregar. Tem que me entregar até quarta, hein? Pelo amor de Deus. Por quê? O que vai acontecer? Sexta-feira eu já tenho que fechar as notas e entregar lá na diretoria de ensino. Então, eu tenho que ter tudo em mão até quarta-feira, combinado? Então, vamos lá, tá? Pessoal, aqui no caderno do aluno de vocês vão ver que vai ter algumas atividades que já tá rabiscada, escrita, tá? É porque eu já estava gravando e chegou visita em casa, o cachorro começou a latir, eu tive que excluir o vídeo e começar de novo, como vocês estão vendo. Então, vamos lá. Pessoal, era pra gente estar fazendo agora o tema 4, resoluções de sistema por escalonamento. Mas nós já vimos, já fizemos alguns. Então, assim, acho que a gente já trabalhou bastante, tá? Querem treinar? Fiquem à vontade. Aqui vai ter bastante exercícios, ó. O A, B e C, ó, tudo pra vocês achar. O X, Y, Z, tá vendo? Igual a gente estava fazendo anteriormente. Então, não é novidade para vocês nenhuma. Lá, tá vendo? Multiplicar a linha 1, somar com a linha 2. Então, não tem novidade, tá? Então, nós vamos para as novidades. Aqui na página, no tema 5, nós vamos trabalhar determinante. Ah, professora, também não é novidade para vocês, porque nós calculamos determinante lá quando a gente estava trabalhando com sistemas lineares, aquele exercício. Teve um exercício que eu não me lembro agora qual que é, não sei se é atividade 28. Nós precisamos para achar sistema possível indeterminado, lembra? Aí eu dei alguma coisinha separado do caderno do aluno para vocês estar calculando a determinante. Então aqui, como entrou nessa matéria, a gente vai fazer esses exercícios de determinante que tem no caderno do aluno e logo após a gente vai calcular a área de pentágono, de triângulo, através do teorema de Sarros, certinho? E aí a gente encerra esse módulo. Então, vamos lá? Vamos começar com determinante? Como aqui eu já tinha começado, só vou acompanhar com vocês, que a gente já fez isso antes, né? Então, não é novidade. Então, ó, para calcular a determinante aqui, como é uma determinante quadrado, nós vamos calcular ela em cruz. Lembrando que quando a gente multiplica de cima para baixo, continua o mesmo sinal. E quando for de baixo para cima, eu tenho que trocar o sinal, tudo bem? Não pode esquecer desse detalhe. Então, fica assim, ó, 1/2 vezes 8. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 1/2 vezes 8. Aqui fica assim, ó, 3 de baixo para cima, ó. 3 vezes 0,3 vai dar 0,9. Só que como é positivo, ele vai ficar negativo de baixo para cima. Aí eu faço normal, ó. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 1, 2. Tá vendo? Multiplicação linha por linha. Menos 0,9. 8 dividido por 2, 4. Menos 0,9 vai dar quanto? Determinante de A, porque aqui chamou de A, 3,1. Certinho? Ótimo. Agora o B, vocês vão lembrar lá no comecinho do caderno do aluno, ó. Então, A é igual a IJ, 2 por 2, onde a IJ é igual I mais J. Então, primeiro eu tenho que encontrar essa matriz para depois calcular a determinante. Então, vamos lá? Vamos fazer isso? Então, tá aí, ó. Ele quer uma matriz 2 por 2. Então, tem que ser uma matriz quadrada, 2 por 2. Ou seja, 2 linhas e 2 colunas, certinho? Então, o primeiro elemento, quem que vai ser mesmo? Primeira linha, primeira coluna, lembram disso? Depois, primeira linha, segunda coluna. Depois, segunda linha, primeira coluna. E depois, segunda linha e segunda coluna, certinho? Montei a matriz. O que mais de informação que eu tenho? Ah, professor, ele falou que o AIJ tem que ser igual a I mais J. Ou seja, quem é o I? Sempre o primeiro aqui, ó, que aparecer. E o segundo é a coluna, que é o J. Então, o I é a linha e o J é a coluna. Então, 1 mais 1, 2.
1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. Pronto, professor, encontrei a matriz. E agora? Agora eu vou calcular a determinante, igual eu calculei aqui, multiplicando em cruz. Então, ó, 2 vezes 4, 8. Então, eu vou pôr aqui, ó, determinante de A é igual, porque chama A, certinho? Então, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3 é 9. Só que como eu tenho que trocar o sinal, fica menos 9. Então, determinante de A vai ser igual 8 menos 9. Se eu tenho 8 e devo 9, eu pago, ainda fico devendo 1. Tudo bem? Então, essa daqui vai ser a nossa B, certinho? Agora vamos para a atividade 40. Na atividade 40, também está rabiscado, porque eu já tinha começado a explicar, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Na atividade 40, eu tenho uma matriz. Professora do céu, que matriz horrorosa é essa? Feia mesmo, só letra, vocês viram? Não tem número. Mas a gente vai trabalhar essa matriz como se fosse número, essas letras, tá? Do mesmo jeito. Então, não muda, tá? Então, vamos lá? A, B, C, tô copiando, tá? D, E, F e G, H, I. Então, como aqui eu tenho uma matriz 3 por 3, como que eu vou calcular a determinante de uma matriz 3 por 3? Copiando a coluna 1 e copiando a coluna 2, lembra? Então, vamos lá? A, D, G, depois B, E, H, ó, copiei. E agora, professora, o que eu faço? Vou multiplicar as diagonais, tá? Então, ó, A vezes E vezes I. Então, vai ficar A vezes E vezes I, certo? Agora, eu vou multiplicar a outra. B vezes F vezes G. Mais B vezes F vezes G. Não tem como eu fazer nada, tá? C vezes D vezes H. Mais C vezes D vezes H. Pronto. Multipliquei tudo de cima. Agora, como eu vou pegar de baixo para cima, o que eu tenho que fazer mesmo? Trocar o sinal. Então, vai ficar, ó, G vezes E vezes C. Então, menos G vezes E vezes C, tá? Depois, menos H vezes F vezes A. Menos H vezes F vezes A. Olha que legal. Agora aqui, I vezes D vezes B. Então, menos I vezes D vezes B. E aí, professora, deu isso, o que eu faço? Pessoal, se tivesse algum termo semelhante, eu ia somar. Por exemplo, se tivesse aqui, ó, A e I, e aqui também tivesse A e I, eu ia falar que A e I mais A e I dá 2 A e I. Só que aqui não tem, então não tem como eu fazer nada. A única coisa que eu vou pôr aqui na frente é que isso daqui é a determinante de A, igual. Pronto, achei. Beleza, agora vamos para alternativas e analisar cada uma delas, tá? E descobrir por que eu assinalei a A. Então, primeiro eu olhei aqui, ó. A, pronto, centralizei. A e I. O A e I, aonde que tem o A e I? No A, no B e no E, tá vendo? Por isso que eu coloquei esses risquinhos aqui, ó. Então, tem no A, tem no B e tem no E. Então, o C e o D já não é minha resposta, porque eles não têm o A e I, certinho? O próximo, B, F, G. Aonde tem B, F, G? O B, F, G aparece no A, o B, F, G aparece no B, mas o B, F, G não aparece no E, ó. Aparece B, F, I. Então, o E já não é minha resposta correta. Ou é o A, ou é o B. Ah, pessoal, tá, mas professor, você assinalou o A, por quê? Porque, olha só, o que eu observei? O B, todos os sinais aqui do B são o quê? Positivo. E o A? Positivo e negativo, tá vendo? Então, a alternativa correta é a A, por causa do sinal. E as letras também. Professora, mas não tá igualzinho o resultado que você encontrou. Tá sim, pessoal, só tá meio invertido. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui B, D, I, não tenho? Mas eu também tenho ele aqui, ó, só que ele tá invertido, ó. Em vez de eu colocar B, D, I, eu coloquei I, D, B,
B. Só que na multiplicação, tanto faz, 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, dá o mesmo resultado, tá bom? Então, não tem problema, foi só a maneira que eles fizeram a multiplicação, a ordem. Então, sem problema nenhum. Então, alternativa A, certinho. Agora, nós vamos para 41 ainda em determinante. Só que aí ele colocou uma situação problema para mostrar para vocês que tem como calcular situações problemas também utilizando a determinante, tá? Então, ó, atividade 41. Uma pesquisa foi realizada com um grupo de 500 crianças de 3 a 12 anos de idade. Para esse grupo, em função da idade X da criança, conclui-se que o peso médio em quilogramas era dado pelo determinante da matriz A, em que, então, olha o que eu tenho de informação. Eu tenho que o X aqui é a idade da criança, por isso que eu coloquei aqui, ó, X é igual à idade da criança. E eu sei que a determinante, quando eu calcular a determinante disso, eu vou ter o peso médio da criança. Por isso que eu pus aqui, ó, determinante é igual ao peso da criança, o peso médio da criança. Então, vamos lá, vamos calcular a determinante para a gente descobrir o restante e poder responder a A e a B, tá bom? Pessoal, vou calcular a determinante da mesma forma, do mesmo jeito, tá? Não muda. Então, eu tenho aqui, ó, 1, menos 1 e 1, eu tenho 3, 0 e menos X, eu tenho 0, 2 e 2/3, certinho? Vou copiar a primeira coluna e vou copiar a segunda coluna. Então, 1, 3 e 0, menos 1, 0 e 2. Tudo bem? Agora, vamos multiplicar nossas diagonais. Então, vai ficar, ó, olha que legal, apareceu 0. Se apareceu 0, 1 vezes 0 é 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. Ótimo, não precisa colocar. Pera aí que eu vou danar com o meu cachorro. Pete, fica quieto! Prontinho. Agora, vamos lá. 1 vezes x, x. X vezes 0, 0. Então, olha aqui. Então, zerou também. Olha que gracinho quando aparece o 0. Agora, a gente vai multiplicar aqui. Ah, não apareceu o 0. Então, vamos resolver. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Vou colocar aqui, tá bom? Então, aqui, ó, em vez de eu colocar determinante, deixa eu apagar esse 6. Em vez de escrever assim, det igual, não, eu vou pôr peso médio é igual a 6, tá? Porque o determinante é igual ao peso médio que a atividade me deu. Tudo bem? Então, vamos continuar, então? Aqui, ó, vou multiplicar. Como apareceu 0, ó, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. Então, não preciso colocar. Aqui eu já preciso. Lembrando que de baixo para cima temos que trocar o sinal, tá bom? Então, ó, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes x, 2x. Só que ele tá negativo, então, menos 2x. Mas, quando eu passar, como ele vai ficar negativo, eu tenho que trocar o sinal, então vai ficar mais 2x, certinho? Aqui, de baixo para cima também. Vamos multiplicar, depois a gente troca o sinal. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2/3. Vou fazer aqui embaixo, ó. Linha por linha. Quando não tem nada, a gente coloca o 1. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 3, 3. 6 dividido por 3, 2. Então, aqui, ó, iria ficar menos 2, certinho? Só que como eu tenho que inverter o sinal, vai ficar mais 2. Então, o peso médio aqui vai ser igual. 2x, copio. 6 mais 2, mais 8. Prontinho, achei. Então, peso médio vai ser igual a 2 vezes x mais 8, que é a nossa determinante. Tudo bem? Agora, vamos responder as perguntinhas? Então, vamos lá. Na A, tá perguntando o seguinte. O peso médio de uma criança de 7 anos de idade. Se eu sei que o X é a idade da criança, então, no lugar do X, eu vou colocar quem? 7 anos. Então, vamos lá. Então, peso médio é igual a 2x mais 8. Então, o peso médio vai ser igual a 2 vezes. No lugar do x, coloco 7 mais 8.
Peso médio é igual. 2 vezes 7, 14. 14 mais 8. Peso médio vai ser igual. 14 mais 8 vai dar 22. Ou seja, uma criança que tem a idade de 7 anos tem que ter um peso médio de 22 quilos, certinho? Vamos para a B agora? A B. A idade mais provável de uma criança cujo peso é 30 quilos. Então, agora é o inverso, ó. 2x mais 8. Agora eu tenho o peso médio, que é 30 quilos. Eu quero saber a idade, que é x. Então, no lugar do peso médio, eu vou colocar o 30. Vai ficar 2x mais 8. E vou descobrir o x, que é a minha idade. Então, vai ficar 30 mais 8. Passo ele para o primeiro membro, menos 8. E deixo o 2x aqui. Eu só não mudei o 2x de lugar porque ele já está positivo. Se eu fosse mudar ele para cá, ele teria que ficar negativo. Então, só para facilitar. Aí, vamos continuar, então. 30 menos 8, 22. Isso é igual a 2x. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 22 dividido por 2 é igual a x. 22 dividido por 2, 11. 11 é igual a x. Ou seja, uma criança que tem um peso médio de 30 quilos tem que ter 11 anos de idade aproximadamente, tá? Não significa que vai ser exatamente isso. A criança pode comer mais, pode comer menos, pode dar uma engordadinha na quarentena, né? Por causa do corona, e aí vai, né? Como a professora aqui. Então, é complicado esse negócio. Na atividade 42, pessoal, nós não vamos fazer ela, porque também vai trabalhar sistemas lineares e vocês, acho que vocês já estão cansados de fazer, mas podem fazer, pode ficar à vontade, tá bom? Na atividade 43, agora, a gente vai aprender algo diferente, que agora a gente ainda não viu, tá? Nós vamos aprender a trabalhar, a encontrar áreas de figuras, tá? Pelos seus vértices. Olha que legal, diferente, não é? Tem um estudioso que ele chamava Sarros, e chamava que morreu, né? Lógico. E o Sarros, ele achou uma maneira de calcular a área pelas suas coordenadas, pelos seus vértices, através dos gráficos. Então, ele estudou muito e chegou à seguinte forma, que a área de qualquer figura geométrica pelos vértices, a gente poderia calcular através do módulo da determinante. Então, a área vai ficar 1/2 vezes o módulo da determinante. Professora, o que é módulo? Módulo, pessoal, nada mais é do que, se der um resultado negativo, quando eu estiver calculando a determinante, eu vou colocar ele como positivo, tá? Módulo nunca fica negativo. Por quê? Nós estamos trabalhando com área. Então, não tem lógica o porquê uma área negativa. Não existe. A área sempre vai ser positiva. Por isso que nós vamos trabalhar dentro de módulo. Tudo bem? Certinho? Então, vamos lá? Vamos fazer isso? Nós vamos calcular a determinante através dos seus vértices, tá? Vamos fazer o vértice de acordo com o que tá aqui, ó, no enunciado. Primeiro eu vou trabalhar com o vértice 0, 0, depois 4 e 4 e depois 2 e 6, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui, porque depois eu vou fazer os cálculos. Então, vai ficar 0 e 0, tá? Lembrando que esse é o x e o y. Depois eu tenho o módulo, o vértice 4 e 4, que é o pontinho lá, ó. 4 no x e 4 no y, por isso que é 4 e 4. A gente coloca aqui embaixo, tá bom? E depois a gente vai pegar o 2 e o 6, ó. 2 no x sobe 6 no y, e por isso que deu 2 e o 6. Tudo bem? Bem, o Sarros me disse que para eu poder completar, fazer, dar certo isso daqui, a gente vai colocar o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. E agora vamos calcular a determinante normal. Lembrando que a gente tem que copiar a primeira coluna e a segunda coluna. Vamos lá, então? Então, vai ficar 0, 4 e 2, 0, 4 e 6. É muito bom quando tem 0.
Então, ó, esse aqui apareceu 0, então não precisa calcular. Esse daqui, às vezes eu entorto um pouquinho, apareceu 0, não precisa calcular. Agora, esse daqui já precisa, ó. Então, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 6, 24, certinho? Coloco 24 aqui. Agora, vamos fazer do contrário. Lembrando que tem que trocar o sinal. Então, ó, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. Pronto. Então, menos 8. Troquei o sinal. Aqui vai aparecer o 0. Então, não precisa. E aqui também vai aparecer o 0. Então, não precisa. Tudo bem? 24 menos 8. Deixa eu fazer a continha aqui no cantinho. 8 para chegar no 14. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai dar 6. 1 para chegar no 2 vai dar 1. Então, aqui vai dar 16. Então, vamos voltar aqui. Então, a determinante deu 16. Então, qual que vai ser a minha área? Minha área vai ser igual 1/2 vezes, como deu 16 positivo, não preciso pôr ele para positivo, ele já tá. Então, tá ótimo. Linha por linha, porque eu vou multiplicar. 1 vezes 16, 16. 2 vezes 1, 2. Então, a área aqui vai dar 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 o quê? 8 o A. Por que o A? Porque como ele não me deu se essa área está em centímetros, se está em metro quadrado, o que é que tá, a gente considera a unidade de medida. Então, a gente fala o A, tudo bem? Depois, então, nosso último exercício também é a mesma coisa, tá? Não muda. Mesma formulinha, calcular a área, atividade 44 do caderno de vocês e a nossa última atividade. Vamos lá, então? Então, a nossa última atividade, que é a 44, que eu também, né, já estava resolvendo quando chegou a minha visita, mas tudo bem. Vamos lá. Calcule a área do pentágono coisa, representado a seguir. Então, o que é esse pentágono coisa? Ó, C-O-I-S-A, coisa. E nós vamos pegar os vértices nessa ordem, tá? Que ele colocou aqui, ó, coisa. Então, ó, o C, quem é o meu ponto C? 2 no X e 8 no Y. Então, é o ponto 2 e 8. Aí, eu coloco aqui. Vou colocar já em forma de matriz, porque eu vou ter que calcular a determinante e jogar nessa formulinha aqui, tá bom? Depois, eu vou ter o O. Quem é o O? Ó, venho aqui. 6 no X... Não, 6 não, perdão. 7 no X e 11 no Y. Então, é o 7 e o 11, certinho? Depois eu tenho o I. Quem é o I? O 3 e o 4. Então, o 3 e o 4. Tudo bem? Depois eu vou ter o S, o 7 e o 3. O 7 e o 3, tá? E depois, por último, eu vou ter o A. O 1 e o 2. Certinho? Pronto, beleza. O que eu vou fazer agora com isso? Vou calcular a determinante. Que jeito que eu vou calcular a determinante? Vou colocar 1 aqui? Não, se eu colocar 1 aqui, eu não vou ter uma matriz 3x3 bonitinha assim para mim fazer. Não, então aqui eu vou trabalhar como ela sendo de 2 em 2, tá? Porque já ultrapassou a quantidade de linhas. Então, ó, eu vou multiplicar assim, ó. Esse com esse. Depois, esse com esse. Não, perdão, eu pulei 1. O 7 com o 4, depois o 3 com o 3 e o 7 com o 2, tá bom? Então, vamos fazer? Ó, vai ficar 2 vezes 11, ó. 2 vezes 11, 22. Aqui eu não vou trocar sinal não, tá? Aqui tá de cima para baixo. Depois, 7 vezes 4, 28. Depois, mais 3 vezes 3, 9. Depois, 7 vezes 2, 14. Pronto. Agora sim eu troco o sinal. De baixo para cima fazendo a cruzinha, ó. 7 vezes 8, tá bom? Então vamos lá. Quanto que é, então? 7 vezes 8. Aí, a gente coloca 7 vezes 8, 56. Só que agora, como tá de baixo para cima, a gente vai pôr negativo, menos 56. 3 vezes 11, certo?
3 vezes 11, 33, negativo. Depois, 7 vezes 4, negativo, menos 28. Depois, 1 vezes 3, negativo, menos 3. Agora, a gente vai fazer os cálculos aqui, tá? Nós vamos somar e vamos tirar, certinho? Vou usar a calculadora pra gente não errar nas contas. Então, vamos lá. Vou pôr aqui, ó. 22... Calma aí. Só um minutinho. Os erros técnicos. Minha calculadora sumiu. Achei. Então, vamos lá. 22 mais 28... Deixa eu pôr ela aqui para vocês ir vendo, se tiver jeito. 22 mais 28, mais 9, mais 14. Pronto. Depois, igual. Depois, menos 56, menos 33, menos 28 e menos 3, certinho? Deu menos 47. Vamos fazer de novo, só para ter certeza? Eu vou fazer os positivos primeiro, depois o negativo, tá? Só para ter certeza. 22 mais 28, mais 9, mais 14. Igual. Então, deu 73. Vou colocar aqui, tá? Depois, eu vou fazer agora os negativos. Menos 56, menos... Ah, essa calculadora é doida. 56... menos 33. Então, ó, 56 menos 33. Eu acho que essa calculadora não vai fazer isso, não, porque tinha que ficar menos 56, menos 33. Ah lá, ele não soma, ó. Aí dá errado. Ah, vamos fazer esse trem na mão mesmo? Ó, menos 56 com menos 33, a gente tem que somar, tá bom? Somar e conservar o sinal. Então, vai lá. 56 mais 33. Vai aqui, ó, vai dar menos 89. Menos 89, menos 28, tá? Então, menos 89, menos 28. A gente vai somar e conservar o sinal. Então, vai ficar 89 mais 28. Dá quanto? Menos 117, certinho? Depois, menos 3. Então, a gente tem que somar. Então, vamos somar aqui mais 3. Vai dar 120, só que negativo. Então, aqui deu menos 120. Agora, a gente vai subtrair um do outro. 73 menos 120. Deu igual menos 47. Tudo bem? Então, tá. Então, vamos voltar lá? Eu sei que a área é igual a 1/2 vezes o módulo da determinante. Tudo bem? Então, a área vai ser igual a 1/2 vezes... Quanto que é o módulo da determinante? Isso aqui deu menos 47, vai dar 47 positivo. Então, a nossa área aqui vai ser igual, multiplica. 1 vezes 47, 47. 2 vezes 1, 2. Então, a nossa área vai ser 47 dividido por 2. Ó, lembre-se que não é bom usar a calculadora, tá? Só estou usando a calculadora porque meus vídeos são curtos, senão eu ultrapasso a minha hora de gravação. Mas não é bom, tá? É bom fazer a conta. Então, tá aí, ó. Então, a minha área deu 23,5. O A que é a nossa unidade de medida, já que ele não deu nenhuma. Bem, pessoal, é isso por enquanto. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me mandar um oi no particular que eu ajudo vocês, tá bom? Abraços e até mais. Tchau, tchau. Não esquece de mandar as fotos.